poderia abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, e capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 até o verso de número 5. Êxodo, capítulo 4, versos 1 até o verso 5. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não veio ao seu encontro? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou em uma vara na sua mão. Então o Senhor disse: isso é para que eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Queridos, nós estamos há 40 dias de eleições municipais. Será que nós deveríamos tratar do assunto de política na igreja? Na verdade, esse é um tabu que precisa ser quebrado. Por quê? Porque daqui a 40 dias, alguém vai escolher quem estará administrando as nossas cidades. Alguém vai escolher quem estará ocupando as câmaras legislativas dos municípios. E essa escolha vai ter um impacto pelos próximos 4 anos. A forma como que nós seremos servidos pela saúde, por transporte, por educação, por segurança, e tudo aquilo que diz respeito à gestão pública. E se nós não tivermos um olhar cuidadoso diante de um momento tão importante que se aproxima, se nós não nos empenharmos na escolha correta, alguém vai escolher por nós. Então eu queria que a gente olhasse para a palavra de Deus a partir desse recorte aqui, desse relato da vida de Moisés, e entender a nossa responsabilidade como igreja nesse processo. Nós não queremos ser uma cleptocracia, o termo cunhado lá pelo ministro Gilmar Mendes, né? Um governo de ladrões, que é o que, infelizmente, a nossa nação tem sido por tanto tempo. E nós não queremos ir para um outro extremo de ser um termo que eu inventei aqui, uma clerocracia, um governo de sacerdotes, um governo da religião. Nós não pretendemos ser um califado, né, como é lá exemplo do Irã. Porque em ambos esses extremos nós vemos abuso sendo cometido. Uma cleptocracia, um governo na mão de homens desonestos, de ladrões, de bandidos, de quadrilha, é um governo que oprime o povo, que nos rouba através de cobranças indevidas, através de desvio de verba, através de tantas coisas erradas que todos nós aqui conhecemos e sabemos o impacto e o prejuízo que isso tem para a nossa vida nas mais diversas áreas da sociedade. Mas também um governo na mão de um sistema religioso, como aconteceu muitos anos atrás, onde a igreja dominava com um poder quase que sem limites, também deu vazão a muitos abusos, muitos mandos e muitas coisas terríveis que foram feitas, né? Haja vista aí as cruzadas, a execução de tantas pessoas por conta de abuso de poder religioso. Então o que nós queremos? Nós queremos uma democracia norteada por valores do reino de Deus, com homens e mulheres íntegros, comprometidos com o Senhor, ocupando lugares e posições de governo, que vão governar com integridade, com justiça, com respeito e com competência, fazendo o melhor pela sociedade.
Então, quando a gente olha para a vida de Moisés e sua responsabilidade para com a nação de Israel, eu queria fazer um paralelo da igreja e a responsabilidade da igreja para com a sociedade. Então, eu queria contextualizar esse trecho aqui que nós lemos, essa conversa que Moisés está tendo com o Senhor. Essa conversa está acontecendo lá no Monte Sinai. Então, só para você entender o contexto, o que havia acontecido? A família de Jacó tinha se mudado para o Egito por causa de uma fome que assolava a terra de Canaã. E ali eles se estabelecem e vão viver na terra do Egito por 430 anos. E nesse tempo, nasce Moisés bem em meio a um genocídio infantil que está acontecendo, porque o povo do Egito se sentia ameaçado pela proliferação dos judeus, dos hebreus naquela terra, e aí eles decidem impedir aquele crescimento e ordena a matança das crianças. E Moisés nasce nesse contexto, e aí Moisés é adotado pela filha de Faraó e ele vai crescer no palácio real, no palácio da maior potência da época. E quando ele completa 40 anos de idade, ele decide sair e dar uma volta lá onde estão os hebreus sendo escravizados, e ele presencia um fato de um egípcio espancando um hebreu, e ele decide fazer justiça, e ele mata esse hebreu, esconde o corpo. No dia seguinte ele vai se aproximar e tentar reconciliar dois hebreus que estão ali brigando, e ele não recebe a credibilidade que ele achava que ia receber. E ele então ouve essa declaração dizendo: você vai nos matar como você matou o egípcio ontem? E diante daquela notícia, Moisés fica com medo e ele decide fugir, porque ele sabe que Satanás, que Faraó, vai tirar-lhe a vida. E aí ele foge para Midian. E quando ele chega lá em Midian, ele conhece a sua esposa, e ele se casa, e ele passa a exercer um trabalho de pastor. Ele vai ser um pastor de ovelhas de Jetro, seu sogro. E um dia ele está conduzindo essas ovelhas, e ele chega até o Monte Sinai, e ele vê aquela sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, e ele se aproxima, e o Senhor começa a falar com ele, e aí é quando o Senhor lhe dá um chamado para que ele volte ao Egito, para libertar o povo de Israel que estava sobre dura servidão e escravidão. E aí quando o Senhor o chama, ele diz: mas Senhor, como é que eles vão acreditar que de fato o Senhor me enviou? E aí é quando o Senhor fala para ele: o que é que você tem na mão? E ele tem um cajado, e o Senhor manda que ele jogue aquele cajado no chão, e aquele cajado se transforma numa serpente. Então, aquele encontro com Deus representou uma mudança no destino, não apenas de Moisés, mas no destino da nação de Israel. E a gente vê o símbolo dessa mudança, o símbolo físico, através da mudança do uso do cajado, que Moisés carregava. Então, o uso do cajado de Moisés é um símbolo da mudança de direção na vida desse homem, assim como na vida daquela nação. Então, queridos, esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. O tema da nossa mensagem é o cajado de Moisés. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada que essa mudança, ela representa 3 fases no uso desse cajado. A primeira fase que eu quero pontuar aqui é a fase que eu chamo de a fase da falta de autoridade. Então, nesse momento que Moisés tem esse encontro com o Senhor e recebe esse chamado, isso acontece 40 anos depois de uma experiência que ele tinha tido lá no Egito. 40 anos antes ele tinha tentado exercer uma função política, uma função de governo, uma função de liderança, uma função de juiz. Só que naquele tempo ele não tinha a vara da autoridade. Ele não tinha
a autoridade dada por Deus. E como consequência, queridos, ele não foi respeitado, ele não teve credibilidade. E o resultado daquilo é que ele fica decepcionado, frustrado, e com medo ele foge. Ele vai para a clandestinidade, ele vai para o anonimato. Ele vai para uma terra distante, como quem diz: eu não quero mais saber de política, eu não quero mais saber de transformação social, eu não quero saber de mudança da sociedade, eu não quero saber de nada disso. Chega para mim. Não funcionou, não deu certo. Isso está relatado em Atos capítulo 7, a partir do verso 23, você pode acompanhar aí a leitura. Diz assim, Atos 7, 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava, olha só o que diz o texto, ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Contudo, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como estrangeiro e teve 2 filhos. Então, é nessa situação que ele está ali, que ele abraça uma nova atividade. Ele se torna um pastor e ele, então, acha para si um cajado que ele usa como instrumento daquela atividade pastoral. O cajado que era usado ali para conduzir as ovelhas, ou quando vinha algum animal selvagem tentar atacar uma das ovelhas, ele usava aquele cajado como instrumento de defesa, mas era somente isso, para aquela atividade de cuidado das ovelhas. Então, essa primeira fase aqui é a fase da existência de um cajado sem autoridade. Essa primeira fase aqui é a figura, se a gente olhar para fazer um paralelo entre a vida de Moisés e a igreja, a gente pode entender que essa primeira fase é a fase de uma igreja frustrada, uma igreja ressentida e completamente retirada da arena política, do cenário político. Essa fase é marcada por um governo na mão de um tirano, é a tal da cleptocracia, e o povo debaixo de um grande sofrimento. Não era isso que estava acontecendo ali no Egito, queridos? O faraó explorava as pessoas, o faraó impunha um serviço pesado e pagava o povo, dava a mera subsistência. Então o povo era explorado dia após dia, o povo não tinha qualidade de vida, o povo não tinha oportunidade de se desenvolver, de crescer materialmente, de ter uma condição de vida melhor. Porque o povo era subjugado, era escravizado, e isso porque o governo estava na mão de um tirano. Eu acho que é muito parecido com o que tem acontecido no Brasil por muitos anos. O governo na mão de pessoas tiranas, de pessoas sem escrúpulos, de pessoas que estão extorquindo e explorando o povo para obter benefício próprio. Uma cúpula, uma nata que enriquece à custa do sofrimento de um grande contingente da população. Essa era a primeira fase. E essa fase acontece quando a igreja tem essa atitude e diz assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso. A igreja não se mistura com política. São coisas diferentes. Então, deixa isso aí, que as pessoas que não temem a Deus, que não têm escrúpulos, deixa que elas fiquem responsáveis por essa área. Nós vamos cuidar da nossa igrejinha, nós vamos cuidar das nossas ovelhinhas. Nós vamos ficar aqui só com o cajado de cuidar de ovelhas. Essa é a primeira fase que eu vejo. Mas a segunda fase que nós identificamos aqui, eu chamo, se a primeira é chamada de a fase da falta de autoridade, a segunda fase na vida de Moisés, que eu vejo aqui, eu chamo de a fase da presença de autoridade. Porque quando Moisés tem um encontro com o Senhor ali no Monte Sinai, acontece uma transformação naquele cajado.
a partir daquele encontro. Quando o Senhor diz, lança esse cajado no chão e ele se transforma numa serpente, Moisés olha para aquilo e ele foge dela. O que Deus estava confrontando na vida de Moisés, queridos? O Senhor estava confrontando o passado de Moisés. O Senhor estava confrontando o medo que dominava o coração de Moisés. Por quê? Porque de quem que Moisés tinha fugido com medo? Do faraó, para salvar a sua vida. Então ele estava fugindo daquele que era a imagem do sistema opressor, o faraó. Quando ele joga a serpente, o cajado se transforma numa serpente, ele vê aquela serpente como algo, isso é perigoso, isso é venenoso, isso pode me fazer mal, isso pode ser letal, isso pode me causar muitos problemas. Então ele foge da serpente, ele tem medo. Então a serpente era um símbolo do faraó. Eu vou pedir para colocar uma imagem que tem aí do faraó Ramsés II. Olha o que Deus transforma aquele cajado, exatamente numa serpente. Veja o que o faraó carregava na cabeça, ali na testa. Uma serpente. A serpente era um símbolo no Egito. Diz o texto escrito numa das pirâmides que o deus Geb deu à serpente do faraó o direito de ser a mantenedora legítima do trono do Egito. Era a serpente que, segundo as inscrições do tempo de Tutmés III e Ramsés II, era a serpente que destruía os inimigos do rei. Então Moisés queria se manter longe daquele sistema dominado pela serpente. Mas o Senhor transforma aquele cajado numa serpente e diz, Moisés, não é para você fugir e correr dela, é para você estender a tua mão e pegar a serpente pela cauda. Você vai ter que enfrentar esse teu medo, você vai ter que ser curado e vencer esse medo. E aí Moisés estende a mão e aquela serpente se transforma novamente num cajado. Mas quando isso acontece, queridos, há uma mudança. Há uma mudança até mesmo na identidade daquele cajado, que agora ele não é mais conhecido como o cajado de Moisés, mas ele passa a ser denominado pela escritura bíblica como a vara de Deus. E essa vara de Deus não seria mais usada com o propósito de apacentar algumas ovelhinhas, um pequeno rebanho do seu sogro Jetro, do sogro de Moisés Jetro. Mas essa vara agora ela seria usada com o propósito de libertação, através da manifestação de poder, de juízo e de combate. Então, Êxodo, capítulo 4, verso 20, Moisés, depois de ter esse chamado do Senhor, ele vai até o seu sogro devolver as ovelhas, e ele vai contar para o sogro o chamado que ele tem, a missão que ele tem agora, e ele então deixa Midian e parte de volta para o Egito, e vai dizer o texto bíblico ali, verso 20 do capítulo 4 de Êxodo, então Moisés levou sua mulher e os seus filhos montados em um jumento e partiu de volta ao Egito. E diz o texto bíblico, levava na mão o quê? A vara de Deus. Não era mais o cajado de Moisés. Essa vara agora era o símbolo do empoderamento, era o símbolo da autoridade, do poder que Deus tinha conferido a Moisés. Deus poderia fazer tudo o que ele fez no Egito, sem utilizar nenhum objeto, mas aquela vara, ela tinha uma representação. Ela era um símbolo de uma nova etapa na vida de Moisés e de algo que Deus estava para fazer na nação de Israel. E aí, Moisés não seria mais apenas um pastor de ovelha, mas ele seria um líder usado por Deus para libertar 3 milhões de escravos do Egito. Moisés estava sendo levantado por Deus agora para, de uma multidão de escravos, formar uma poderosa nação. Veja, queridos, tudo que existia em relação ao povo hebreu era um bando de escravos, nada além disso. Quando Deus manda Moisés para o Egito, ele manda com uma missão: Moisés, você vai tirar esse povo do Egito, esse bando de escravos, que tudo que eles sabem fazer é queimar tijolos, fazer tijolos com barro e palha.
e cuidar de plantações agrícolas. Isso é tudo que eles sabem fazer na vida. Você vai resgatá-los dali e você vai transformá-los numa poderosa nação. E quando Moisés conduz esse povo até o Sinai, e Moisés passa lá 40 dias ou 80 dias no Sinai, ele recebe do Senhor todo um conjunto de leis, de ensinamentos, de instruções acerca das mais diferentes áreas da formação de uma nação e de sociedade. Vocês que estão participando da maratona bíblica e lendo ali o Pentateuco, vocês vão ver as instruções, como que elas abordam a área sanitária, a área da saúde, a área dos negócios, a área da convivência familiar, a área das leis civis. Então, a área da questão militar. Então, toda essa estrutura espiritual, política, social, bélica, científica e jurídica, tudo isso é entregue a Moisés para ele transmitir e ensinar e formar uma nação, uma sociedade completa, com toda essa sofisticação de uma nação. Então, o cajado na mão de Moisés, ele foi usado. E aqui eu quero fazer um paralelo com o chamado da igreja, para que nós não fujamos da serpente, para que nós não tenhamos medo, para que nós não nos abstenhamos e deixemos tudo na mão de um governo tirano, mas para que, como igreja, nós cumpramos o chamado de ir ocupar a nossa função, o nosso papel na sociedade, de influenciar todas as áreas de influência, incluindo a política. E quando nós somos chamados assim, Moisés, ele chega ali diante do faraó com aquele cajado, e o faraó, ele está junto com a sua equipe de governo, vamos chamar assim, os seus magos, os seus assistentes que usavam de magia, de poderes espirituais, místicos, demônios. E Moisés chega diante daquele grupo de trevas, de um governo de trevas, vamos chamar assim, e ele lança a vara de Deus diante deles, e a vara se torna uma serpente. Mas diz a palavra de Deus que o faraó dá ordem aos seus magos, aos seus sábios ali, né? E eles fazem a mesma coisa por meio das suas magias, das suas operações, poderes de trevas. Sabe o que isso fala para nós, queridos? Que no governo de uma nação, que no governo de uma cidade, existem forças espirituais em confronto. Existe magias, existe invocação de espíritos. E não duvide disso, porque muitos governos se lançam de recursos dessa forma, recursos espirituais, oferecem sacrifícios, fazem pactos, fazem coisas terríveis para obter vitórias. Eles estão lançando de poderes, assim como o faraó contava com um grupo de poderes das trevas. Muitos governos, no Brasil e mundo afora, lançam mão de recursos espirituais de trevas para exercer o seu poder e o seu domínio. Mas o que acontece? Nós vemos aqui um confronto de poderes. A autoridade dada por Deus, confrontando a autoridade das trevas. E vai dizer que a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos magos de Faraó. Significando que a Moisés tinha sido dado um poder superior. E nós devemos nos alegrar entendendo que sobre a igreja está um poder que está acima de qualquer outro poder, porque esse poder está vinculado ao nome de Jesus, a nome esse diante do qual se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse poder que Deus nos deu, dizendo, vão e em meu nome expulsem demônios. Esse poder está com a igreja, queridos, e é para ser usado. Então, como igreja, nós temos um chamado, como Moisés tinha, de confrontar os poderes das trevas. É uma responsabilidade, não podemos ser isentos. Portanto, a atividade de orar por essa área do país, de clamar a Deus, de suplicar, de entrar em guerra espiritual, de entrar em batalha espiritual. Nós estamos começando aqui, o pastor Edmar começou na quarta passada, um estudo exatamente nessa área, sobre o enfrentamento com os inimigos do povo de Deus. Nós entendemos, queridos, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes espirituais, contra as forças espirituais do mal, está escrito lá em Efésios capítulo 6.
Mas o cajado que estava na mão de Moisés, a vara de Deus, ela foi usada também para abrir o mar vermelho. Quando o povo está ali diante do mar e ele está encurralado de um lado por penhasco, do outro lado por penhasco, e atrás está vindo um faraó, com o objetivo de levar de volta o povo para a escravidão, de reescravizar o povo, aquele povo que já tinha sido liberto. E o povo está encurralado naquela praia e tem diante de si um mar. Quando eles estão diante de uma situação que parece que não tem saída, Moisés levanta a vara de Deus e o mar se abre, um caminho se abre, por meio do qual o povo atravessa rumo à liberdade e à promessa que Deus tem para eles. Sabe o que isso significa, queridos? Que o poder que Deus deu a Moisés era tão tremendo que ele abriu um caminho onde parecia não existir uma saída. E eu creio que esse poder está sobre a igreja, através da multiforme sabedoria de Deus, conferida à sua igreja. Através da igreja nós vamos encontrar um caminho naquilo que parece ser uma situação sem saída que nós nos encontramos. Mas o mar vermelho se abriu. A Bíblia diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Aleluia. Em terceiro lugar, ele levanta aquela vara de Deus como instrumento de intercessão na vitória contra os inimigos, porque depois que ele atravessa o Mar Vermelho, ele chega num lugar chamado Refidim, e quando ele está ali, aqueles que são mais fracos, ou que estavam doentes entre o povo de Israel, que iam ficando para trás, que o ritmo deles era mais lento do que os demais, esses começam a ser atacados por um grupo, por um povo chamado Amaleque. Os amalequitas vêm e atacam o povo de Israel ali em Refidim. E quando Moisés vê que aquilo está acontecendo, ele chama Josué, e ele diz: Josué, organiza um exército para ir lutar contra esse inimigo que está nos atacando. Você vai lá para o campo de batalha e enfrentar o inimigo, e eu vou subir com Arão e Ur na colina. E Moisés diz: a vara de Deus estará comigo. E se você for ler o relato bíblico dessa história, vai dizer que Moisés, Arão e Ur sobem a colina e eles começam a interceder, e Moisés levanta as mãos e ele tem na sua mão a vara de Deus, e diz que à medida que ele levantava, que ele mantinha as suas mãos erguidas, a vara de Deus levantada, lá no campo de batalha, Josué e o exército de Israel prevalecia contra Amaleque. Mas quando as suas mãos ficavam cansadas e Moisés as baixava, Amaleque começava a prevalecer contra Israel. Então nós vemos que lá no campo de batalha estava tendo uma guerra muito acirrada, muito disputada. Queridos, isso é uma figura muito clara do que acontece hoje no campo da política. Nós vivemos uma verdadeira batalha, uma disputa muito acirrada. Não tem como a gente dizer assim: olha, nós vamos viver aqui na sociedade, eu sou da paz, eu não gosto de guerra, eu não gosto de me envolver em conflito. Não existe isso. Você está querendo você ou não. A única coisa que você precisa é definir o lado. Ou você está do lado dos que servem a Deus, que entendem esse chamado e que vai se conduzir como cidadão, crendo nos princípios, naquilo que a palavra de Deus diz, para que seja implementada uma sociedade justa, uma sociedade segura, de paz, de verdade. Ou você vai ser dominado pelo inimigo, como estava ali aquela disputa entre Amaleque e Israel. E essa disputa demorou um longo tempo, e quando as mãos de Moisés estavam pesadas e ele não conseguia mais mantê-las para o alto, eles colocam uma pedra para que Moisés se sente, pudesse descansar, e Arão de um lado e Ur do outro sustentam as mãos levantadas com essa vara de Deus, e assim a mantém levantada até que Amaleque é completamente derrotado ao fio da espada. E o Senhor fala para Josué: escreve isso e deixa isso registrado para ensinar as gerações seguintes. Queridos, uma batalha foi conquistada, sabe por quê? Porque houve alguém que se colocou na colina em intercessão, em guerra contínua, até a vitória ser alcançada. Muitas vezes nós não alcançamos vitória porque nós não perseveramos em oração. Nós até oramos por um pouco,
mas daqui a pouco a gente desanima porque chega até nós uma notícia e a gente reage dizendo assim: é assim mesmo, isso nunca vai mudar, o Brasil é desse jeito, sempre foi assim. Nós temos que nos conformar com essa mentalidade de escravo, de sermos explorados, sermos extorquidos. Esse governo aí tirar de nós tudo através dos impostos que cobra, através de medidas injustas. Nós temos que nos adaptar e nos acostumar com isso. É assim mesmo, isso nunca vai mudar. Para que orar? Não vale a pena, não adianta. Mas essa não foi a atitude de Moisés. A vara de Deus estava com ele, e ele sabia que apesar da autoridade e poder que lhe tinha sido confiada pelo Senhor, havia uma responsabilidade tanto espiritual, daqueles que estavam lá na colina, orando, intercedendo, e essa deve ser a responsabilidade da igreja: orar, jejuar, clamar a Deus, lutar, guerrear espiritualmente. Mas havia também uma ação no campo, na presença, no dia a dia, no fronte. Precisava haver um Josué com um exército de Deus lá naquele lugar, ocupando aquele terreno, aquele espaço e expulsando os inimigos, ocupando os territórios. Eu quero dizer que a igreja foi chamada para ocupar territórios com homens e mulheres que vão exercer a sua função, a sua atividade, dando um testemunho de vida, expressando os valores do reino de Deus. Então, essa segunda fase aqui, essa fase da presença da autoridade, é a figura da igreja presente, é a figura da igreja influente, da igreja que modela a sociedade com os ensinos do reino de Deus. Essa fase é marcada por um governo nas mãos de homens íntegros levantados por Deus, homens como Moisés, Josué, Caleb, homens que avançam para conquistar a promessa que Deus tem para eles. Eu creio que Deus tem promessa para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade. Eu creio que o Senhor está chamando a igreja para ser responsável e exercer essa autoridade. Mas tem uma terceira fase aqui, além da fase da falta de autoridade, a fase da presença da autoridade. Essa terceira fase eu a chamei de a fase do abuso de autoridade. E eu queria que você abrisse comigo em Números capítulo 20, versos 6 a 12. Como que aconteceu esse abuso de autoridade? Nós estamos falando sobre a ação do cajado, daquele símbolo. No primeiro momento, a primeira fase, não tinha nenhuma autoridade. Numa segunda fase, aquele cajado sofreu uma transformação e passou a se chamar a vara de Deus, um símbolo de poder, do chamado para a libertação. Mas tem uma terceira fase, que é do abuso de autoridade. Números capítulo 20, verso 6 diz: Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão, seu irmão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para me santificar à vista dos israelitas, não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Queridos, aqui, essa é a figura da igreja que extrapolou a sua autoridade. Moisés, o contexto aqui é que o povo estava reclamando pelo fato de não ter água, de não ter os alimentos que tinham lá no Egito, e eles começam a murmurar e acusar Moisés e Arão, dizer: por que vocês nos tiraram lá do Egito e nos trouxeram para esse deserto para morrermos aqui? E começa aquela atitude terrível. Era uma crise, vamos dizer assim, era uma crise política que tinha se estabelecido ali.
Só que como que a gente lida com as crises, com os desafios quando surgem? A gente vai lidar de uma forma carnal, levado pelas emoções, pela ira, pela raiva, pela vingança. Esse aqui foi o pecado de Moisés. Naquele momento ele está com a vara de Deus, que era o símbolo de autoridade, mas Deus tinha dado uma direção a Moisés, e a direção era: Moisés, o povo está reclamando que não tem água para beber, então aí está a rocha. E lá no Novo Testamento vai dizer que aquela rocha o seguia, e a rocha era Cristo. E ali o Senhor fala a Moisés: fala a rocha, declara uma palavra rocha, e dessa rocha vai fluir água, para descedentar o povo e os rebanhos. Só que Moisés, ele está tão irritado, ele está tão dominado pela raiva, que ao invés disso, ele chama o povo de rebelde, ele levanta aquele objeto que é o símbolo da autoridade e do poder, que não deveria ser usado, espancando aquela rocha, e ele golpeia com força 2 vezes aquela rocha. E sabe o que é o curioso, queridos? É que deu resultado, fluiu água. Mas eu quero dizer que nem tudo aquilo que produz um certo resultado necessariamente significa que tem a aprovação de Deus. Ali Moisés abusou da autoridade. E nós temos que ter esse cuidado para, como igreja, diante das crises que surgem, das crises sociais, dos momentos. Pode ser uma crise como nós experimentamos alguns anos atrás, da pandemia, pode ser uma crise sanitária, pode ser uma crise econômica, pode ser uma crise de segurança. A gente vê aí países entrando em guerra. Seja qual for o tipo de crise, nós como igreja devemos sempre vigiar, para não termos uma atitude carnal, para não fazermos ou agirmos de uma forma diferente daquilo que o Espírito de Deus, que é quem conduz a igreja, nos dirige a fazer. Se por um lado nós não devemos nos abster e sermos indiferentes ou isentos para a realidade política, por outro lado nós não devemos ir para o extremo do abuso, extrapolar fazendo aquilo que Deus não nos mandou fazer. A palavra para a igreja é sempre sensibilidade, ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque quando a gente age extrapolando como igreja, a gente vira o que era a igreja lá na Idade Média, aquela igreja que perseguia, que mandava matar, que mandava queimar, que cometia as terríveis atrocidades que ficaram registradas na história. Queridos, muitos assassinatos, muitos crimes terríveis foram cometidos pela igreja em nome de Deus. Nós precisamos cuidar para não extrapolarmos, entrarmos numa forma de governo que Deus não nos deu autoridade para fazer. A autoridade, ela só é autoridade quando ela está dentro da sua jurisdição. Então a gente não deve agir na ira e na vingança usando armas carnais. Portanto, queridos, eu queria concluir essa mensagem, essa reflexão sobre o papel da igreja, dizendo que, em primeiro lugar, a igreja não pode agir sem autoridade. A igreja não pode agir na sua própria vontade ou nos seus planos, na sua estratégia, presumindo que os seus métodos farão com que ela tenha credibilidade diante da sociedade. Moisés tentou fazer isso quando estava lá no Egito. Ele não foi reconhecido. Ele não teve a credibilidade de um líder. E ele se frustrou. Porque quando a gente tenta fazer a coisa na nossa mera inteligência e sabedoria humana, não dá certo. Não haverá um reconhecimento. Não haverá uma autenticação por parte do povo do papel de autoridade da igreja, porque a igreja está indo sem autoridade, sem a direção de Deus. E agir sem autoridade, quer dizer, agir fora do momento estabelecido por Deus, é agir fora da estratégia estabelecida por Deus, é se estribar no seu próprio entendimento, como diz a palavra.
Sabe qual que vai ser o resultado se tentarmos fazer isso? O mesmo resultado que Moisés experimentou: frustração, vergonha, medo e, por fim, desistência. A gente vai ficar saturado dizendo: não quero mais saber desse negócio de política, de sociedade, de transformação. Isso não é para a igreja, vamos ficar fora, vamos ficar só cuidando de ovelhinha, vamos pegar aqui um cajado e ficar cuidando aqui do nosso mundinho, e deixa isso aí na mão dos tiranos. Mas também aprendemos que a igreja deve agir com autoridade, ou seja, no tempo, na direção e usando a estratégia do Espírito Santo. Quando a gente fizer isso, isso será eficaz, isso vai produzir credibilidade, a sociedade vai ver a influência boa influência, o papel correto da igreja. E o resultado, sabe qual que vai ser, queridos? Libertação para a sociedade, libertação para o povo, através do poder, através de sinais e através da confirmação do agir de Deus, agindo, em favor do seu povo. E por fim, como eu disse, a igreja deve cuidar para não abusar da autoridade. Isso é, não se mover de forma carnal. O que é mover de forma carnal? É você protestar contra aquilo que está errado de uma forma errada. Não é errado nós protestarmos. Nós falhamos quando nós protestamos da forma errada. Então, se eu for usar, vamos supor, eu não concordo com o que determinada autoridade está fazendo, eu não concordo com determinada lei que um grupo de deputados ou de vereadores está aprovando. Eu posso expressar o meu protesto, especialmente se essas leis ou se essa forma de governo ela está contrariando um princípio, um valor do reino de Deus. Eu devo protestar, eu devo chamar isso de errado. Esse é o chamado profético da igreja. O chamado profético é denunciar o erro. É dizer, olha, o casamento entre um homem é algo errado. A Bíblia chama isso de algo que Deus abomina. É eu dizer, olha, essa questão de querer confundir a sexualidade das crianças que ainda não tem essa ideia formada, e isso é errado, é contra o que a palavra de Deus diz. Eu subir no púlpito e dizer, olha, a prática do divórcio é algo que Deus não se agrada. A igreja é chamada com essa função profética de denunciar o que é errado. É isso que João Batista foi diante de Herodes e confrontou, porque ele estava querendo se relacionar com a mulher do irmão dele. Isso não era permitido. O papel profético da igreja sempre foi o de confronto, e nós somos chamados, não para nos isentar, porque às vezes tem aquele crente que diz assim, não, eu sou um cordeirinho, eu sou da paz, olha, eu não vou me manifestar em relação a isso. Você está pecando igual. Se você serve a Deus, você tem que se levantar e declarar aquilo que a palavra de Deus diz, mas você tem que fazer isso da forma sábia. Agora, se eu não concordo e eu vou, por causa da discordância, eu vou começar a usar de um linguajar baixo, chulo, eu começo a desrespeitar as autoridades, eu começo a partir para uma postura de agressividade inadequada própria, emocional ou física, daí eu estou errando, é um protesto errado. Mas nós somos chamados para protestar, é o papel da igreja. Então, quando eu vou me mover da forma carnal, na vingança, usando uma linguagem errada, usando uma atitude errada, fazendo movimentos sem a direção de Deus, movidos simplesmente pela minha paixão, pela minha raiva e pela minha ira, é como eu pegar a autoridade que Deus me deu, a vara, e bater na rocha. E quando eu faço isso, a palavra de Deus que veio para Moisés é, vocês não me santificaram. Quando isso acontece, queridos, a mensagem do Senhor é que eu não estou mais apto, eu não mais estou qualificado para seguir numa posição de liderança, eu tenho que ser substituído. Foi o que Deus falou para Moisés, olha, Moisés e Arão, porque vocês fizeram isso daí, vocês não estão mais aptos, vocês serão substituídos. E não apenas foram substituídos, como não entraram na terra que Deus havia prometido a Israel. Haverá consequências. Nós podemos perder as promessas quando nós extrapolamos, quando nós abusamos de autoridade.
Mas, antes de orar com vocês, queridos, nós estamos há 40 dias das eleições. Eu e você somos igreja. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um chamado. Um chamado para escolher os governantes que vão ocupar as posições de governo. Como pastor dessa igreja, como líder dessa igreja, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, não vote em branco, porque isso é se eximir da responsabilidade. Não vote nulo, isso é se eximir da responsabilidade. Não deixe de ir votar, isso é se eximir da responsabilidade. Você tem uma arma poderosa, que é o voto, a liberdade de escolher o seu governante. Vá no dia da eleição e vote. Mas até lá, nesses 40 dias, você tem tempo para pesquisar, para estudar, para se informar sobre a vida de candidatos que estão se apresentando para ocupar a função de vereador numa Câmara Municipal e a função de prefeito e vice-prefeito. Estude a vida dessas pessoas. Jesus nos dá o parâmetro quando ele diz assim: você conhece uma árvore pelo fruto. Se a árvore é boa, ela dá fruto bom. A árvore que dá fruto mau é uma árvore má. Então, quando Jesus está dizendo isso, Jesus está nos chamando para olhar para o testemunho de vida, para a caminhada dessa pessoa, para o histórico de vida. Pesquise, se informe, converse com as pessoas sobre isso. Por favor, não vá votar num candidato porque ele fez uma lombada na sua rua. Isso é mentalidade de escravo. Isso é aquela mentalidade que diz assim: olha, basta o faraó me dar um pepino, um tomate, está tudo de bom, eu vou ficar aqui servindo a ele, sendo escravizado. Não tem essa mentalidade de escravo. Não vai votar no político porque lá atrás ele deu uma vaga de trabalho para o teu primo, para o teu sobrinho. Pense no caráter, na integridade, na vida dessa pessoa. Veja qual é o histórico de vida dele. O que falam dele? Qual é a trajetória política dele? E aí, quando você viu essa trajetória, você viu que é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que levanta bandeiras que nós cremos que são importantes. Você não vai sair daqui e votar num candidato que ele defende uma bandeira de assassinato de bebês, de aborto, porque isso é contra a palavra de Deus. Você não vai votar contra um candidato que está defendendo uma bandeira de liberar o uso de drogas. Isso não é coerente com a sua fé, com o seu chamado como igreja. Você vai votar em pessoas que vão estar alinhadas com aquilo que a palavra de Deus diz. O direito à vida, o direito à justiça, o direito ao respeito, à honestidade, que tem uma trajetória de competência, pessoas que valorizam a família, o casamento, os filhos. Se nós tivermos essas pessoas ocupando os lugares e forem pessoas íntegras, nós vamos ter uma sociedade melhor, gente. Então esse é o nosso papel. Precisamos votar com essa consciência. Se informe, ainda dá tempo. Busque, pergunte, faça o levantamento, estude a vida das pessoas. Tem gente que diz assim: eu vou votar no candidato fulano de tal porque ele é bonito. Pelo amor de Deus, é para acabar, né? Cara, a beleza dele vai te dar uma vida melhor? Ele pode ser um cara lindo e vai ferrar com a nossa sociedade. Então seja cuidadoso. Os próximos 4 anos vão ser definidos pelo seu posicionamento. Eu não sei quanto a você, se você ora a esse respeito. Queridos, todo dia eu levanto às 3 da madrugada, eu dobro os meus joelhos e eu oro por isso. Eu clamo a Deus, eu estou clamando todos os dias. Porque isso é importante. Isso vai afetar o futuro das minhas filhas. Isso vai afetar a minha família. Ore a respeito. Clame ao Senhor, peça sabedoria. A palavra de Deus nos promete isso. Se alguém está precisando de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, se Ele é concedido. Então apresente essa oração e diga: Senhor, eu preciso de sabedoria. Me ajude, Senhor,
a escolher um candidato que vai ser bênção para essa cidade, que vai ser bênção naquela Câmara de Vereadores, que vai contribuir para uma sociedade abençoada. A igreja está entendendo isso aí? Amém, queridos? É um dever nosso, é uma responsabilidade nossa. Queria convidar você a se colocar de pé, que a gente possa fazer essa oração aqui, agora, e a partir de hoje você já ir orando e clamando a Deus e pedindo para o Espírito de Deus te dirigir, quanto ao candidato a prefeito, quanto ao candidato a vice-prefeito, quanto ao candidato a vereador do seu município. E quero dizer o seguinte, queridos, pode acontecer da gente, às vezes, escolher um candidato acreditando na intenção, confiando que é uma pessoa boa, e depois, lá na frente, aquela pessoa se corromper diante de uma proposta, de uma oferta. Nós não temos como evitar isso de acontecer. Mas se acontecer, essa pessoa ela vai ter que responder diante de Deus. Mas você não vai ser tido como alguém que se omitiu no seu dever cívico, no seu papel como igreja de influenciar a sociedade. Você não pode responder pelas decisões daqueles que estarão em posição de governo, mas você pode fazer o seu melhor para buscar escolher o melhor candidato. Amém? Muito obrigado, Senhor, por aquilo que a Tua palavra nos ensinou nessa manhã. Quando esse alerta é trazido de uma forma tão importante para esse momento que nós vivemos, há 40 dias de uma eleição, Pai, quando vamos escolher os nossos governantes, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a Tua direção. Senhor, nós estamos fazendo essa oração do mais profundo do nosso coração, com toda a sinceridade. Senhor, nós não queremos nos estribar na nossa experiência, na nossa esperteza, na nossa capacidade de fazer alguma coisa de acordo com aquilo que a gente pensa que é o melhor, mas nós queremos de fato ser conduzidos pelo Teu Espírito, entendendo que esse é um assunto importante para o reino de Deus. O governo, a Tua palavra fala tanto sobre governo, Senhor. Foi o Senhor Jesus que usou tantas vezes essa expressão, o reino de Deus, o governo de Deus. A Tua palavra nos ensina na oração do Pai Nosso, dizendo, venha o Teu reino. Como que o Teu reino vai vir na terra, Senhor, se não for através da representação de homens e mulheres tementes ao Senhor, influenciando as áreas da sociedade, as esferas de influência da sociedade. Então, Senhor, nós não queremos ser indiferentes, nem descuidados. Senhor, não queremos ser negligentes quanto a essa responsabilidade que nós temos. Queremos ser diligentes, responsáveis e Te glorificar também através das nossas escolhas. E que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus.